todos bem-vindos ao canal TV CEAH. Antes de iniciarmos o estudo de hoje, clique em gostei, se inscreva no canal e compartilhe para ajudar a divulgar os seus conteúdos. Hoje nós vamos estudar a conclusão do Livro dos Espíritos, que é composta de 9 itens. No item 1, Kardec fala assim: quem do Espiritismo apenas conhece o movimento das mesas, no qual só vê um divertimento, um passatempo, não compreende que esse fenômeno tão simples e vulgar, que a antiguidade até povos semi-selvagens conheceram, possa ter ligação com as mais graves questões de ordem social. Kardec nos dizendo que todas essas questões, todos esses fenômenos estavam querendo introduzir uma filosofia que iria transformar a moral, que iria relembrar a moral de Jesus. Efetivamente, para o observador superficial, que relação pode ter com a moral e o futuro da humanidade uma mesa que se move, querendo nos chamar a atenção? O que tem a ver a moral com uma mesa se movendo? É claro que o fenômeno físico, o fenômeno mediúnico estava apenas ali para chamar a atenção da humanidade. As consequências morais é que eram o mais importante. Pois bem, aqueles que não creem senão no que pertence ao mundo material, que dessa mesa que gira e vos faz sorrir desdenhosamente, saiu toda uma ciência, assim como a solução dos problemas que nenhuma filosofia pudera ainda resolver. Toda a ciência espírita, ela iniciou-se com esses fenômenos das mesas que giravam, mas que com o passar do tempo deram lugar a todos os ensinamentos que os espíritos nos trouxeram e que o codificador Allan Kardec soube bem organizar para que nos chegasse essas obras básicas. Apelo para todos os adversários de boa fé e digam se deram ao trabalho de estudar o que criticam, porque em boa lógica a crítica só tem valor quando o crítico é conhecedor daquilo de que fala. Ele, se referindo aos críticos da época que achavam que tudo era sobrenatural, era fantasia, era absurdo, e Kardec perguntando para esses críticos, para essas pessoas que viviam falando mal do espiritismo, se eles realmente se deram ao trabalho de estudar essa obra que é o Livro dos Espíritos, onde ele está concluindo com essas observações. No item 2, o Espiritismo é o mais terrível antagonista do materialismo, diz-nos Kardec. Não é, pois, de admirar que tenha por adversários os materialistas. Mas como o materialismo é uma doutrina cujos adeptos mal ousam confessar que o são, eles se acobertam com o manto da razão e da ciência. O Espiritismo ele bateu de frente com o materialismo na medida em que ele desvendou o mundo espiritual. Ele mostrou que a vida não é só essa daqui que nós estamos vivendo, não é só aqui e agora, e que a nossa vida aqui deveria se pautar segundo uma moral evangélico-cristã, de forma a nos fazer conduzir de uma maneira a alcançarmos uma evolução espiritual. Ele continua: que são os milagres, senão fatos maravilhosos e sobrenaturais por excelência, visto que no sentido litúrgico constituem derrogações das leis da natureza. Aqueles que acreditam em milagres, eles vão vir como uma derrogação das leis da natureza. Logo, rejeitando o maravilhoso e o sobrenatural, eles rejeitam as bases mesmas da religião. Portanto, os materialistas que rejeitam toda a fantasia, todo o maravilhoso, todo o sobrenatural, deveriam rejeitar também as religiões que se baseiam nos milagres, que são considerados sobrenaturais. Ao Espiritismo não compete examinar se há ou não milagres, isto é, se em certos casos Deus pode derrogar as leis eternas que regem o universo. Permite a este respeito inteira liberdade de crença. Diz e prova que os fenômenos em que se baseia de sobrenaturais só têm
a aparência. O Espiritismo explica que nada há de sobrenatural. Existem leis que nós ainda não conhecemos, mas que tudo está dentro das leis da natureza e, portanto, dentro das leis de Deus. Todos os fenômenos espíritas, sem exceção, resultam de leis gerais. Revelam-nos uma das potências da natureza, potência desconhecida ou, por melhor dizer, incompreendida até agora, mas que a observação demonstra estar na ordem das coisas. Então, o Espiritismo revela algumas leis que até então não eram explicadas. E todos esses fenômenos de manifestações espirituais estão nos dizendo que sim, existem leis que nós não conhecemos e que a doutrina espírita vem dar o início desse conhecimento para que a gente possa transformar a nossa prática mediúnica numa prática mediúnica que vai nos conduzir bem pela vida, que vai nos trazer uma base com uma boa orientação para que nós possamos nos comunicar com o mundo espiritual de uma maneira mais segura, mais responsável possível. Assim, pois, o Espiritismo se baseia menos no maravilhoso e no sobrenatural do que a própria religião. Conseguintemente, os que o atacam por esse lado mostram que não o conhecem. Todos aqueles que falam, que costumam criticar algo que não conhecem, estão dando mostras de que não pararam realmente para estudar as coisas. Não pararam para estudar o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é um livro que nos traz todos os conhecimentos que nós precisamos para viver bem aqui na face da Terra, para compreender o porquê da dor, o porquê do sofrimento, as consequências dos nossos atos, das nossas atitudes, como poderemos aproveitar melhor a nossa vida, as oportunidades que a vida nos dá enquanto estamos encarnados e como poderemos nos preparar para, quando desencarnarmos, irmos bem mais tranquilos para o mundo verdadeiro, que é o mundo espiritual. E no item 3, dizeis que desejais curar o vosso século de uma mania que ameaça invadir o mundo. Ele se referindo aos materialistas, que os materialistas estão querendo curar o mundo das fantasias que a doutrina espírita provavelmente estaria trazendo ao mundo. E ele pergunta: preferiríeis que o mundo fosse invadido pela incredulidade que procurais propagar? Kardec muito direto, muito incisivo, como sempre, né? Porque toda manifestação materialista no mundo, ela está derrogando as leis da natureza, está tentando acabar com as leis de Deus, está tentando afastar a população de Deus, levando a população à incredulidade, para que a população viva o aqui e o agora. A que se deve atribuir o relaxamento dos laços de família e a maior parte das desordens que minam a sociedade, se não a ausência de toda a crença? E Kardec mostrando os malefícios que o materialismo causa à humanidade, causa à população, fazendo com que as famílias, já na época de Kardec, ele relatava os laços de família se afrouxando, quanto mais hoje em dia, que nós vemos as famílias se desfazendo, os casamentos se desfazendo com a maior facilidade, as crianças sem uma orientação, sem uma educação devida, muito menos uma educação espiritual que a leve a Deus. Tudo isso causa uma incredulidade naquele serzinho que está crescendo sem Deus, sem a sua educação espiritual, e vai fazer com que mais tarde ele bata as portas das igrejas, dos centros espíritas, buscando essa orientação, mas normalmente de uma forma muito mais sofrida. Kardec continua: demonstrando a existência e a imortalidade da alma, o Espiritismo reaviva a fé no futuro, levanta os ânimos abatidos, faz suportar com resignação as vicissitudes da vida.
O Espiritismo dá essa calma, ele apazigua, ele nos traz resignação para o enfrentamento das dores e das dificuldades. Duas doutrinas se defrontam, uma que nega o futuro, o materialismo, outra que lhe proclama a existência e prova a sua existência, que é o Espiritismo. Uma que nada explica, outra que explica tudo e que por isso mesmo se dirige à razão. O raciocínio, o desenvolvimento do raciocínio, da razão, da consciência, faz com que o ser, ele desabroche, ele busque cada vez mais o conhecimento espiritual, porque isso vai lhe fortalecer. O materialismo, que é a sanção do egoísmo. Outra que oferece base à justiça, à caridade e ao amor ao próximo. A primeira somente mostra o presente e aniquila toda a esperança. A segunda consola e desvenda o vasto campo do futuro. Qual a mais perniciosa? Aquela que fomenta o egoísmo, porque no materialismo cada um por si. Cada um vai aproveitar esta vida aqui e agora, muito menos se preocupando se vai passar por cima dos outros, porque a vida é aqui e agora e quer conseguir as facilidades materiais de qualquer jeito. Já a doutrina espírita, ela nos orienta, ela nos ensina, ela nos conduz a passar por uma vida com uma moral muito mais elevada, sabendo conviver com o seu semelhante, respeitando a vida do seu semelhante. Onde essa crença existe, o materialismo, uma só máxima é racional, cada um por si, não passando de vãs palavras as ideias de fraternidade, de consciência, de dever, de humanidade, mesmo de progresso, porque as pessoas não estão preocupadas com o bem-estar umas das outras. Vós, que proclamais semelhantes doutrinas, o materialismo, não sabeis quão grande é o mal que fazeis à sociedade, nem de quantos crimes assumis a responsabilidade. Mas por que falo de responsabilidade? Para o cético, tal coisa não existe, só a matéria rende ele homenagem. Neste item, então, Kardec ele vai ser muito cirúrgico em relação ao materialismo. O materialismo leva ao egoísmo, leva a uma vida de dissipação e de prazeres, porque o que importa é o aqui e o agora e o aproveitar sem se preocupar em respeitar o semelhante, em respeitar a vida do seu semelhante. E no item 4. O progresso da humanidade tem seu princípio na aplicação da lei de justiça, de amor, de caridade. Lei que se funde na certeza do futuro. Esta é a lei que os espíritos nos ensinam. Com a certeza do futuro, nós precisamos basear a nossa existência na lei de justiça, de amor e de caridade. Tirar-lhe essa certeza e lhe tirareis a pedra fundamental. Esta lei é a pedra fundamental da doutrina espírita. Dessa lei derivam todas as outras, porque ela encerra todas as condições da felicidade do homem. Só ela pode curar as chagas da sociedade. A justiça, a compreensão da justiça de Deus, como se dá a justiça de Deus, porque a população muitas vezes fica indignada com as coisas que acontecem no mundo, com a violência, com a maldade, não compreende como Deus pode ser justo no meio de toda essa maldade. E a doutrina espírita nos explica a justiça de Deus, o amor de Deus para conosco e como esse amor deve reger as nossas vidas de forma que vivamos bem. E da caridade, que é a prática fundamental que nos conduz ao amor, que nos faz descobrir o caminho do amor. Comparando as idades e os povos, pode ele avaliar quanto a sua condição melhora à medida que essa lei vai sendo mais bem compreendida e praticada. Ora, se aplicando-a parcial e incompletamente, consegue o homem tanto bem que não conseguirá quando fizer dela a base de todas as suas instituições sociais.
E isso virá. Virá com o mundo de regeneração, a lei de justiça, de amor e de caridade, irá reger as bases das sociedades nos mundos de regeneração, assim como o nosso vai ser um dia. Até lá, nós precisamos lutar, nós precisamos aprender, nada vem de graça. Nós somos os espíritos que ontem nos comprometemos fazendo tantas violências quanto hoje esses nossos irmãos fazem. Hoje nós temos a oportunidade de conhecer a doutrina espírita e de procurar reger as nossas vidas por ela. Deixar que ela baseie os nossos atos, as nossas atitudes, de tal forma que estamos no caminho do aprendizado espiritual. Por isso que um dia nós também participaremos deste mundo de regeneração, buscando viver a nossa vida, deixar a nossa vida ser regida pela lei da justiça, do amor e da caridade. Mas precisamos fazer a nossa parte. A luta é aqui e agora sim. Procurarmos fazer com que a nossa vida, com que os nossos atos, os nossos pensamentos, nossas atitudes, nossa fala esteja dentro desta lei, nunca nos afastando da lei de Deus. O homem quer ser feliz e é natural esse desejo. Ora, buscando progredir, o que ele procura é aumentar a soma da sua felicidade, sem o que o progresso careceria de objeto. Claro que todos nós queremos ser felizes e é para isso que nós estamos trabalhando, sabendo que se nós nos aproximarmos da lei de Deus, se nós procurarmos vivenciar a moral cristã, nós nos aproximaremos mais rapidamente dessa felicidade. Quando, porém, conseguir a soma de gozos que o progresso intelectual lhe pode proporcionar, verificará que não está completa a sua felicidade. Mas aquele que procura somente no mundo material, através de uma educação intelectual, sem observar a moral cristã na sua vida, nas suas atitudes, esse vai alcançar uma relativa felicidade com esses conhecimentos, mas ele vai chegar num ponto em que vai se sentir insatisfeito, vazio e vai sentir a falta de Deus na sua vida. Reconhecerá ser esta impossível a felicidade sem a segurança nas relações sociais, segurança que somente no progresso moral lhe será dado achar. Logo, pela força mesma das coisas, ele próprio dirigirá o progresso para essa senda. O Espiritismo lhe oferecerá a mais poderosa alavanca para alcançar tal objetivo. Aqui está então o objetivo principal do Espiritismo, a nossa educação espiritual. Mas essa educação vai depender de cada um vai buscá-la através do tempo, através da sua força de vontade, vai buscar a sua autoeducação, mas é um processo individual. No item 5, Kardec vai dizer assim: os que dizem que as crenças espíritas ameaçam invadir o mundo, proclamam a força do espiritismo, porque jamais poderia tornar-se universal uma ideia sem fundamento e destituída de lógica. Inúteis contra essa tendência serão todos os esforços dos maledicentes. Isso quer dizer que, apesar de todo o esforço para apagar a luz que o Espiritismo veio trazer à Terra, isso não será possível, porque é uma obra dos Espíritos que vieram acender essa luz na humanidade e ela não se apagará mais. Longe de lhe amortecer o ímpeto, parece ter-lhe dado novo vigor, resultando que plenamente justifica o que repetidas vezes os Espíritos têm dito: não vos inquieteis com a oposição. Tudo que contra vós fizerem se tornará a vosso favor, e os vossos maiores adversários, sem o quererem, servirão à vossa causa. Contra a vontade de Deus não poderá prevalecer a má vontade dos homens. Com relação a isso, nas obras póstumas nós vamos encontrar uma passagem dizendo que o livreiro Maurício Lachater foi um grande divulgador do espiritismo na Espanha e tinha encomendado 300 volumes de livros diversos
de Allan Kardec. Essa encomenda chegou no destino dentro de todos os trâmites legais, com pagamentos de taxas, documentos corretos, tudo certinho. E foi entregue ao bispo de Barcelona uma relação dessas obras. Quando ele viu essas obras, ele ordenou que elas fossem queimadas em praça pública. E o comum era devolver as obras ao destinatário quando não eram aprovadas para divulgação. Esse auto de fé em Barcelona foi imensamente comentado pela imprensa, tanto na Espanha como em outros países da Europa. Quando soube do ocorrido, Allan Kardec ficou muito preocupado e foi consultar os espíritos sobre o assunto. E ele pergunta: não ignorais sem dúvida o que vem de se passar em Barcelona a respeito das obras espíritas. Teríeis a bondade de me dizer se convém exigir a restituição dessas obras? E quem responde vai ser o Espírito de Verdade, que é o seu guia espiritual, dizendo que em direito podes reclamar essas obras e delas certamente obtereis a restituição, dirigindo-se ao ministro dos Assuntos Estrangeiros da França. Mas a minha opinião é que resultará desse auto de fé um bem maior que não produziria a leitura de alguns volumes. A perda material não é nada em comparação com a repercussão que semelhante fato dará à doutrina. Compreendes o quanto uma perseguição tão ridícula e tão atrasada poderá fazer o espiritismo progredir na Espanha. As ideias se difundirão com tanto mais rapidez e as obras serão procuradas com tanto mais diligência quanto as tiver queimado. E graças a esse auto de fé realizado em 9 de outubro de 1861, na Espanha, essas ideias espíritas foram amplamente difundidas, sendo procuradas por pessoas que desejavam conhecer as obras que foram queimadas a mando da Igreja. O Espírito de Verdade tinha toda a razão ao dizer para Kardec que não deveria se preocupar, porque toda essa perseguição feita à doutrina espírita só serviria de marketing. Na verdade, estavam fazendo o marketing da doutrina, porque as pessoas ficaram curiosas, queriam saber que livro era aquele que estava sendo queimado pela Igreja. E assim, o Espiritismo ganhou uma grande divulgação. Kardec, neste item, diz que 3 períodos distintos apresentam o desenvolvimento das ideias espirituais. Primeiro, da curiosidade, que a singularidade dos fenômenos desperta. É claro que muita gente ficou curiosa quando os fenômenos começaram a aparecer na França e em vários países do mundo, as pessoas ficaram curiosas. Então, esse primeiro chamado foi realmente despertando a curiosidade da população. Segundo, o do raciocínio e da filosofia, porque todos esses conhecimentos trazidos pelos espíritos fizeram que as pessoas refletissem sobre as suas vidas aqui na Terra, sobre para onde elas iriam, o que aconteceriam com elas. Tudo isso é filosofia. Terceiro, da aplicação das consequências, que vai levar-nos justamente à moral ensinada pelo Cristo. O período de curiosidade passou, a curiosidade dura pouco. Uma vez satisfeita, muda de objeto. O mesmo não acontece com aquilo que se dirige à razão e evoca reflexões sérias. Começou o segundo período, o terceiro virá inevitavelmente, que é a transformação moral da humanidade. Só que nós não podemos querer que toda essa transformação aconteça durante esse período em que nós estamos encarnados. Essa transformação acontecerá sim, nós estamos caminhando para um planeta de regeneração, onde as pessoas que vão habitar o planeta serão pessoas transformadas segundo a moral do Cristo. Mas isso não se dará de uma hora para outra. Mesmo quem não testemunhou nenhum fenômeno material relativo às manifestações dos espíritos, diz para si próprio: a parte desses fenômenos, há a filosofia, que me explica o que nenhuma outra havia explicado. Ela me dá calma, segurança, confiança, livra-me do tormento da incerteza. Em comparação com tudo isso, secundária se torna a questão dos fatos materiais. Mesmo aquelas pessoas que não observaram os fenômenos mediúnicos, mas o conhecimento da doutrina espírita lhe traz
paz, lhe traz explicação do porquê dos seus sofrimentos, levando a pessoa a ter uma vida mais resignada. O Espiritismo é forte porque assenta sobre as próprias bases da religião: Deus, a alma, as penas e as recompensas futuras. Sobretudo porque mostra que essas penas e recompensas são corolários naturais da vida terrestre. E ainda porque no quadro que apresenta do futuro, nada há que a razão mais exigente possa recusar. E nós sabemos que aqui no Brasil, a doutrina espírita, ela tomou toda uma conformação de religião, apesar de não ter nascido como uma religião, mas todas as consequências morais e toda a transformação que nós temos através da doutrina espírita nos dá tudo aquilo que nós precisamos de uma religião, que é a paz, o conforto, a resignação, essa ligação interna com Deus. Neste item, Kardec foi muito feliz em nos conduzir a essas reflexões. No item 6, falsíssima ideia formaria do Espiritismo quem julgasse que a sua força lhe vem da prática das manifestações materiais e que, portanto, obstando-se a tais manifestações, se lhe terá minado a base. Sua força está na filosofia, no apelo que dirige à razão, ao bom senso, dizendo-nos Kardec que todos esses fenômenos não representam a doutrina espírita. O fenômeno mediúnico, a prática mediúnica não representa a doutrina espírita, e sim todas as deduções filosóficas que nós fazemos em torno dos ensinamentos que recebemos. Na antiguidade, era objeto de estudos misteriosos que cuidadosamente se ocultavam do vulgo. Hoje, para ninguém tem segredos, fala uma linguagem clara, sem ambiguidades. Nada há nele de místico, nada de alegorias, suscetíveis de falsas interpretações. Quer ser por todos compreendido, porque chegados são os tempos de fazer que os homens conheçam a verdade. E o Espiritismo veio com essa característica de simplicidade, não tem nenhum ritual, não tem nenhuma mística diferente que precisa a pessoa que quer estudar o Espiritismo passar por algum tipo de iniciação de forma alguma. A doutrina espírita, ela desmistificou o conhecimento espiritual. Ela transformou tudo de uma maneira tão simples que qualquer um pode estudar a doutrina e compreendê-la. Longe de se opor à difusão da luz, deseja-a para todo mundo. Não reclama crença cega, quer que o homem saiba por que crê. O raciocínio, a razão. Infelizmente, para os seus adversários, elas estão ao alcance de toda a gente e todos a elas recorrem, desde o mais pequenino até o mais graduado, desde o palácio até a mansarda. Todos têm condições de estudar e compreender a doutrina espírita. O Espiritismo não é obra de um homem, encontramo-lo por toda parte, em todas as religiões. Os espíritos, em todos os graus de sua elevação, suas relações ocultas e ostensivas com os homens, os anjos guardiães, a reencarnação, a emancipação da alma durante a vida, a dupla vista, todos os gêneros de manifestações, as aparições e até as aparições tangíveis. Tudo é explicado pela doutrina espírita. Quanto aos demônios, esses não são senão os maus espíritos. E salvo a crença de que aqueles foram destinados a permanecer perpetuamente no mal, pregado por outras religiões, ao passo que a senda do progresso se conserva aberta aos segundos, aos espíritos ainda inferiores, eles um dia também serão anjos. Não há entre uns e outros mais do que simples diferença de nomes. A doutrina espírita nos explica também sobre os demônios, que não é uma só individualidade. Existem vários espíritos, inclusive se denominando próprio demônios, espíritos bastante inferiores, mas são espíritos que um dia também
trilharão o caminho do progresso espiritual, porque todos estamos fadados à evolução. As ideias espíritas são um penhor de ordem e tranquilidade, porque pela sua influência os homens se tornam melhores uns para com os outros, menos ávidos das coisas materiais e mais resignados aos decretos da providência. A resignação, ela nos ajuda muito nesse processo de passar pela vida e suportar as dores e os sofrimentos. E no item 7, o Espiritismo se apresenta sobre 3 aspectos diferentes: o fato das manifestações, os princípios de filosofia e de moral, que delas decorrem, e a aplicação desses princípios. Daí, 3 classes, ou antes, 3 graus de adeptos. Primeiros, que creem nas manifestações e se limitam a comprová-las. Para esses, o Espiritismo é uma ciência experimental. E tem muita gente pelo mundo afora que faz da doutrina espírita somente experiências com a mediunidade, que criam institutos que estudam a mediunidade profundamente. Esses estariam classificados dentro deste primeiro grupo que se limita a comprovar essa manifestação espiritual. Segundo, os que lhe percebem as consequências morais, são aqueles que estudam e percebem, bem, aqui tem muito mais do que os simples fenômenos, sim, tem as explicações dos espíritos. E terceiro, os que praticam ou se esforçam por praticar essa moral, que é o que Jesus vem nos ensinar. Todos esses preceitos, toda essa moral, toda essa lei de amor, todos os ensinamentos que Jesus veio nos trazer é para transformar a nossa vida. São ensinamentos que mudam o nosso comportamento. E todo aquele que está se esforçando para mudar o seu comportamento, para mudar a sua vida, se inclui dentro dessa terceira classificação dos adeptos. Seria presumir demais da natureza humana supor que ela possa transformar-se de súbito por efeito das ideias espíritas. Ninguém vai se transformar de uma hora para outra, mesmo que já esteja estudando a doutrina espírita. Muitas vezes nós levamos uma vida inteira ou mais de uma vida para mudar condicionamentos antigos de tantas outras existências atrás. A ação que estas exercem não é certamente idêntica, nem do mesmo grau em todos os que a professam. Cada um tem o seu nível de entendimento e de maturidade espiritual. Mesmo estudando a mesma coisa dentro da doutrina espírita, nós vamos perceber e praticar de maneira diferente conforme essa maturidade. Qualquer que seja o caso, porém, o resultado dessa ação, mesmo que fraco, representa sempre uma melhora. Qualquer transformação íntima, até mesmo só o estudo, já vai mudando a cabeça da pessoa e já vai provocando mudanças na sua vida. As consequências da crença espírita, em primeiro lugar, consiste em desenvolver o sentimento religioso, até naquele que, sem ser materialista, olha com indiferença para as questões espirituais. Então, esse sentimento religioso, ele desabrocha com o estudo da doutrina espírita. Daí lhe advém o desprezo pela morte. Não dizemos o desejo de morrer, mas uma indiferença que o leva a aceitar sem queixa, nem pesar, uma morte inevitável como coisa mais de alegrar do que de temer, pela certeza que tem do estado que se lhe segue. O estudo da doutrina espírita nos deixa tranquilos em relação à morte. Nós não vamos mais ter medo da morte, porque nós sabemos o que nos espera. E nós vamos trabalhar da melhor forma possível, viver da melhor forma possível aqui na Terra, sem nos preocuparmos com o que vai ser depois que morrermos. O segundo efeito é a resignação nas vicissitudes da vida, nas dificuldades da vida. O Espiritismo faz ver as coisas de tão alto que não se é mais tão afetado pelas tribulações que a acompanham. Daí
mais coragem nas aflições, mais moderação nos desejos. Daí também o afastamento do pensamento de abreviar seus dias, pois a ciência espírita explica que pelo suicídio sempre se perde o que se quer ganhar. Muitas pessoas se suicidam pensando que vão conseguir paz, pensando que vão conseguir alívio para os seus sofrimentos, ou buscando encontrar aqueles entes queridos que partiram antes de si. E o suicídio, a doutrina espírita nos ensina que através do suicídio nós não conseguiremos esses objetivos que tanto almejamos com esses pensamentos, que devemos lutar contra esses pensamentos de acabar com a nossa vida, porque isso é um crime perante as leis de Deus. O terceiro efeito do Espiritismo é o de estimular no homem a indulgência para com os defeitos alheios. Todavia, o princípio egoísta e tudo que dele decorre são o que há de mais tenaz no homem. O egoísmo é o que ainda nos dificulta a caminhada. Toda gente faz sacrifícios com prazer, contanto que nada custem e de nada privem. Por isso mesmo, a abnegação da personalidade constitui sinal do mais eminente progresso. Por isso, precisamos buscar os trabalhos voluntários, os trabalhos espirituais, os trabalhos assistenciais, que irão, com o passar do tempo, tirando esses cascões do egoísmo que ainda são tão fortes dentro de cada um de nós, que nos faz evitar o sofrimento do outro com medo de que aquilo nos provoque alguma agressão, nos traga incômodo. Isso é o egoísmo. No item 8, os espíritos, dizem certas pessoas, nos ensinam uma moral nova, alguma coisa de superior ao que disse Cristo. Se essa moral não é outra senão a do Evangelho, para que o Espiritismo? Algumas pessoas dizendo, por que o Espiritismo? Já não tem os ensinamentos de Jesus? Perguntaremos a esses que negam a utilidade da moral espírita, por que a do Cristo é tão pouco praticada? E por que esses mesmos que proclamam com razão a sua sublimidade são os primeiros a violar a primeira de suas leis, a caridade universal? Ele nos levando a esse tipo de reflexão. As comunicações com os seres de além-túmulo tiveram como resultado fazer-nos compreender a vida futura, fazer-nos vê-la iniciar-nos nas penas e nos gozos que nos aguardam aí, segundo nossos méritos, e por isso mesmo encaminhar para o espiritualismo aqueles que viam em nós somente a matéria, uma máquina organizada. Assim tivemos razão de dizer que o espiritismo matou o materialismo pelos fatos. A importância do espiritismo é trabalhar todos aqueles ensinamentos que Jesus nos ensinou, e daí ele já vê na época dele prometido o Consolador, que viria explicar tudo aquilo que ele ensinou e dizer muito mais. E os Espíritos vieram explicar com muito mais clareza e simplicidade para toda a humanidade, para quem quiser estudar, essas leis de comunicação do mundo material com o mundo espiritual e todas as consequências e todos os ensinamentos que eles vieram nos trazer provocam essa consequência, essa mudança na nossa transformação moral. O número dos que ele encaminhou para sentimentos melhores, cujas tendências más neutralizou e desviou do mal, é maior do que se crê e aumenta todos os dias. É que para eles o futuro não é mais vago, não é mais uma simples esperança, é uma verdade que se compreende. Todo aquele que o testemunha se põe a refletir e sente a necessidade de se conhecer, de se julgar e de se emendar, no dizendo que realmente todo aquele que estuda a doutrina espírita, que lê o livro dos Espíritos, que estuda o livro dos Espíritos, se transforma a sua maneira de viver, transforma toda a sua moral, a maneira de julgar, a maneira de vivenciar as suas relações uns com os outros.
E no item 9, ele vai concluir o Livro dos Espíritos com uma mensagem de Santo Agostinho. Primeiro, Kardec diz assim: os espíritos bons só pregam a união e o amor ao próximo, e nunca um pensamento malévolo ou contrário à caridade pôde provir de fonte pura. Ouçamos sobre esse assunto e, para terminar, os conselhos do Espírito Santo Agostinho. Kardec primeiro nos explica que os espíritos superiores não são capazes de aconselhar para o mal, não estimulam a vaidade, o orgulho no ser humano. Eles trabalham para o bem da humanidade, para o progresso da humanidade e para o progresso de todos aqueles que desejarem se transformar. Agora, é claro, a mediunidade não é praticada somente no espiritismo. A mediunidade é praticada em várias seitas, é praticada mesmo fora das religiões e de qualquer forma. Por isso, a doutrina espírita ela vem conduzir a prática da mediunidade de uma maneira tranquila e responsável. Santo Agostinho vai nos dizer assim para encerrar o Livro dos Espíritos: por bem largo tempo, os homens se têm estraçalhado e anatematizado mutuamente em nome de um Deus de paz e misericórdia, ofendendo-o com semelhante sacrilégio. É o que a humanidade fez, brigando, lutando através de violência e muitas vezes em nome de Deus. O Espiritismo é o laço que um dia os unirá, porque lhes mostrará onde está a verdade, onde o erro. O Espiritismo, ele cria laços entre as religiões. O Espiritismo não se importa em formar adeptos. As pessoas vêm na medida em que querem se transformar, em que querem se trabalhar. Durante muito tempo, porém, ainda haverá escribas e fariseus que o negarão como negaram o Cristo. Muita gente, durante ainda muito tempo, irá negar esses fenômenos espirituais e todos esses conhecimentos que a doutrina espírita nos traz, mas cada um procurará na medida do seu amadurecimento espiritual. Quereis saber sob a influência de que espíritos estão as diversas seitas que entre si fizeram partilha do mundo? Julgai-as pelas suas obras e pelos seus princípios. Santo Agostinho nos orientando de que quando nós vemos uma religião, quando nós vemos uma seita, quando nós vemos um grupo de pessoas promovendo filosofias, maneiras de viver, nós devemos perguntar ou procurar saber das obras deste grupo. Quais são as obras de caridade? Qual é o bem que gera a humanidade e o que essas pessoas estão pregando? Jamais os espíritos bons foram os instigadores do mal. Jamais aconselharam ou legitimaram o assassínio e a violência. Jamais estimularam os ódios dos partidos, nem a sede das riquezas e das honras, nem a avidez dos bens da terra. Os espíritos que são bons, humanitários e benevolentes para com todos, esses os seus prediletos e os prediletos de Jesus, porque seguem a estrada que lhes indicou para chegarem até Ele, dizendo-nos que se queremos seguir Jesus, nós devemos trilhar o caminho da bondade, da benevolência, da humanidade para com todos, trabalhando através da caridade. Assim, nós encerramos o estudo do Livro dos Espíritos. Esperamos que tenham gostado. Muito obrigada.